Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo e nessa semana a gente vai falar sobre os medos infantis e como lidar quando a criança sente medo. Vamos lá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o medo, ele é um sentimento natural e ele é inclusive um sentimento instintivo essencial para nossa sobrevivência como espécie. Então, é extremamente natural e saudável que a criança sinta medo. Um ponto que a gente precisa ter ciência e sempre se lembrar é que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é eu saber enfrentar os meus medos, eu saber o que fazer com os meus medos. Na criança, os medos, eles sofrem uma espécie de evolução. Os tipos de medo que a criança sente varia de acordo com a capacidade neural, a capacidade cerebral da criança. Por isso, é extremamente natural que a criança ela passe a sentir medo de algo que ela não tinha medo antes. Isso porque o cérebro dela passou a ter uma nova visão a respeito daquela situação e passou a sentir medo. O que antes era para ela natural ou ela nem dava atenção, agora pode representar para ela uma situação desafiadora e ela se sentir com medo daquilo. Normalmente, o medo da criança evolui de algo concreto, então a criança ela começa a sentir medo de coisas concretas, como por exemplo, a ausência dos pais, né? Os pais se afastarem, ou um medo de um barulho muito alto, um medo de fazer alguma coisa, então são medos concretos. Depois a criança ela tem uma fase de medos abstratos ali, começa por volta dos 2 anos e meio, então a criança tem medo de escuro, a criança tem medo de fantasmas, a criança tem medo de monstros, que são coisas mais imaginatórias, então um medo mais abstrato, até que a criança ela volta a ter medo de coisas concretas e ela também começa a ter medos de coisas socioemocionais, como por exemplo a vergonha do primeiro dia de escola, né? Ela tem medo ali de como vai ser a receptividade dos colegas. Então são medos socioemocionais que acompanham a gente até a nossa vida adulta. E alguns tipos de medos concretos são, por exemplo, o medo da morte, né? Então a criança começa por volta dos 7 anos, até um pouquinho antes, ela começa a entender o significado da morte, começa a ter esse medo, que é um medo mais concreto que nós adultos também temos. Então eu queria que você me contasse aqui nos comentários que idade o seu filho tem e que medos ele tem apresentado, até para quem sabe eu não fazer alguns outros vídeos mais específicos. Antes da gente entender a nossa postura diante do medo da criança, a gente precisa entender que a última coisa que a gente deve fazer é não falar sobre o medo, esperando que a criança esqueça aquele medo ou até mesmo invalidar o medo, né? Falar que a criança não precisa ter medo porque algo não é real. Especialmente na fase dos medos abstratos, né? Dos medos fantasiosos, para a criança pouco importa se o fantasma existe ou não existe, pouco importa se tem alguém dentro do armário ou não tem, né? Se a criança está imaginando aquilo, para ela aquilo é real. Até os 7 anos de idade, a criança não entende a diferença do que é verdade, do que é imaginação. Para ela, tudo se confunde. Você dizer para ela que aquilo não é real, só vai deixá-la sozinha naquela situação. Então, é extremamente importante que você se coloque do lado dela e que você abra um espaço de diálogo para aquele medo, considerando que para ela esse medo é o real suficiente para ser verdade. Agora que você entendeu o que não fazer diante do medo, vamos para 4 etapas diante do medo, né? 4 etapas do que fazer quando a criança apresenta medo. Essas 4 etapas são validar, normalizar, quebrar em etapas e dar ferramentas.
O que é validar? É nomear o medo da criança, é dizer para ela: eu vejo o seu medo, eu percebo o seu medo, eu valido o seu medo ele é real para mim, né? Você não está sozinha. Então validar é: poxa vida, eu entendo, querida, às vezes o escuro é assustador, não é mesmo? A gente não sabe o que está na nossa frente. Então isso é validar, é mostrar para a criança que eu vejo o medo dela. A segunda etapa, que é a etapa de normalizar, é mostrar para a criança que todo ser humano sente medo, inclusive eu. Então eu posso contar uma história para ela de quando eu era criança e eu sentia medo do escuro também, ou contar uma história para ela de uma apresentação que eu tive que fazer no meu trabalho e eu senti medo de algo que eu tive que fazer, algum medo que eu tive na minha vida e como aquilo foi desafiador para mim, mas como eu fui capaz de enfrentar esse medo, né? Então, até para mostrar para ela esse conceito de que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é eu entender os meus medos e olhar para eles, enfrentar eles. Então, eu normalizo o medo quando eu compartilho uma situação que eu tive medo também. A terceira etapa, que é quebrar em etapas, né? Nada mais é do que fazer um passo de cada vez. Porque o medo, ele vem muito desse lugar do desconhecido. Eu não sei o que esperar dessa situação. Eu não conheço o que tem ali. Então, diante do medo, a criança, ela tem a sensação de que aquilo que ela está enfrentando é grande demais. Então, por exemplo, o escuro, né? Dormir sozinha no escuro é grande demais para ela. O quebrar em etapa é pensar: como que ela pode lidar com o escuro um passo de cada vez, né? Como que um passo de cada vez a gente pode enfrentar esse medo do escuro? Eu não vou já de cara tentar ensinar a criança a dormir no escuro sozinha. Eu vou primeiro trazer o escuro mais para perto, né? Então eu posso brincar com ela, por exemplo, de gato mia, eu posso brincar com ela da gente tampar os nossos olhos e tentar adivinhar o que tem na nossa frente, eu posso contar uma história para ela sobre o escuro, né? O que tinha no escuro, de uma menina que imaginava os monstros no escuro e quando ela foi ver, era uma roupa, um cabide e por aí vai. Então eu quebro o medo em etapas para que a criança tenha recursos para lidar com cada etapa desse medo, um passo de cada vez. E isso é especialmente válido para medos concretos, como por exemplo a criança que tem medo de cachorro. Ao invés de eu já querer levar ela num lugar que tem cachorro para ela lidar com o medo dela, eu já comprar um cachorro para ela enfrentar esse medo. Não, primeiro eu vou contar uma história sobre cachorro, eu vou assistir um filme sobre cachorro, eu vou de repente olhar um cachorro de longe numa vitrine. Então eu vou quebrar o medo da criança e sempre pensar: como que a gente faz um passo de cada vez? Na adaptação escolar, por exemplo, isso é extremamente importante. Eu quebrar o medo da criança dela ficar sozinha lá na escola com um passo de cada vez. Primeiro eu me afasto num lugar que ela consiga me ver e assim por diante. A quarta etapa é dar ferramentas. O que isso significa, né? Dar ferramentas é dar recursos para a criança lidar com aquele sentimento. Então, por exemplo, no caso de um medo de fantasma, dar uma ferramenta para a criança é entrar no mundo da imaginação dela e criar uma varinha mágica que espanta os fantasmas. E eu vou todos os dias no quarto dela cantar uma música com uma varinha mágica e espantar os fantasmas. O Gabriel, meu filho, tem 3 anos e ele assistiu um dia Hotel Transilvânia e pronto. Ele começou a ter medo de monstros, né? E antes de dormir ele falava:
que tinha monstros no quarto dele. E ao invés de eu falar, olha filho, não tem nada, abrir o armário e mostrar para ele que não tem nada, porque para ele pouco importa o que ele tá vendo, ponto é a imaginação dele, eu peguei lá um negócio de bolinha de sabão que ele tem e comecei a jogar bolinha de sabão para falar que a bolinha de sabão espantava os monstros. E todos os dias antes dele dormir, ele fez isso por uma semana, mais ou menos, até que passou. Ele não fala mais dos monstros. Então, eu dei uma ferramenta para ele, entrei no lúdico, na imaginação, para ele ser capaz de processar e de se sentir empoderado em relação àquele medo. Nos medos concretos, você pode fazer isso dando ferramentas mais concretas. Então, por exemplo, a criança que tem medo de barulho alto, eu posso ensinar ela a tampar os ouvidos e cantar uma música. Então, eu dou uma ferramenta para ela se sentir segura. O medo de cumprimentar alguém, eu posso dar um passo de cada vez, né? Além de quebrar em etapas, também dar uma ferramenta que é a minha mão, é o meu conforto. Então, vamos lá, eu vou com você, a mamãe tá do seu lado. Essa é a ferramenta da criança. Então, eu dou recursos para a criança se empoderar e enfrentar aquele medo, né? Muitas vezes eu do lado dela, com toda certeza. Vale lembrar que cada criança tem seu tempo nesse processo, né? E que a gente tá tentando ensinar a criança a lidar com uma emoção e que isso vai ser pro resto da vida. O ponto é que os medos vão mudando. Existem alguns casos que vale a pena pensar no acompanhamento psicológico, né? Então, quando buscar um acompanhamento psicológico para a criança? É quando a gente sente que o medo tá dominando a vida dela. Então, a criança ela não tá conseguindo lidar com o medo, ela não está conseguindo lidar com aquela informação, ela fica martelando, é como se ela tivesse angustiada, ela tá o tempo todo, meu Deus, o que será que é isso? Com medo, com medo, com medo, com medo, com medo. E aquele medo tá impedindo ela de conseguir encontrar leveza e uma alegria no dia a dia dela. Então, nesse caso, é extremamente importante que você busque a ajuda de um psicólogo infantil para que a criança tenha recursos para lidar com isso. Mas, além de tudo, abra o espaço para o diálogo. Mais do que dar respostas diante das emoções desafiadoras, a criança precisa de um espaço para ela poder liberar e extravasar o que ela está sentindo, né? Então é muito mais sobre fazer perguntas do que dar as respostas para a criança. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido para você, se você já testou alguma dessas ferramentas e a gente vai trocando, tá bom? Um beijo, nos vemos na próxima semana.